Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Olha só, hoje a gente vai dar continuidade à parte de isomeria, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar isomeria geométrica. Na aula passada, a isomeria plana, onde eu deixei uma atividade para vocês que eu vou corrigir para a gente reforçar a aula passada. E logo em seguida, a gente começa a falar sobre isomeria geométrica, tá bom? A gente vai falar sobre cis e trans, que é um conteúdo que é muito importante aí para vocês que vão fazer a prova do Enem. É um conteúdo cobrado, né? Tem algumas aplicações práticas e eu vou tentar explicar um pouco para vocês sobre isso, tá certo? Então, eu vou deixar a aula gravada, o pessoal que não assistiu, o pessoal poder assistir depois. E vamos lá, eu já deixei a apresentação aí disponível para vocês, acredito que vocês estão visualizando. E eu vou lá para a nossa segunda aula, que fala sobre isomeria plana, que a gente vai iniciar aí com as questões, né, com os exercícios. Então, a primeira questão é essa aqui, né, que eu tinha deixado lá para vocês, que ele fala sobre o seguinte. A seguir temos um equilíbrio cetoenólico, isto é, equilíbrio entre uma cetona e um enol. Olha só, lembra lá quando a gente tinha cetona e enol? Em meio aquoso, observe que o átomo de hidrogênio do carbono vizinho migra para o oxigênio da carbonila. Isso resulta em produzir uma substância que pertence a outra função orgânica, mas a forma molecular continua a mesma. Portanto, esses compostos são isômeros, mas qual é o tipo de isomeria que se estabelece entre a propanona, tá? E o prop 1N2-ol. Aqui era para ser um N, tá? Então corrijam aí. Aí ele dá aqui o tipo de isomeria. Isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria dinâmica ou tautomeria, isomeria de compensação ou metameria. Então, qual dos itens aí vocês marcaram, turma? Pessoal, a Raquel marcou o item D, né? E o restante da turma? Quais os itens que vocês marcaram? O Bruno botou C. Ó, lembra lá dessa setinha que eu falei para vocês, tá? E desses pares aqui, ó. Se vocês têm que ter em mente esses pares aqui, ó. Que era quando eu tinha o aldeído. Ó, toda vez que você tiver o aldeído barra enol, ou você tiver cetona, beleza? Barra enol, você vai ter aquele equilíbrio, né, que a gente falou, que é um equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio dinâmico, ele vai ser representado por essa setinha aqui, ó, que está mostrado aqui, ó. Essa setinha aqui, que é justamente, ó, ele indica que existe um equilíbrio entre as duas substâncias, tá? E se a gente for observar, aí tem até a seta, a ligação dupla vindo para cá, ó, esse hidrogênio se deslocando lá para o oxigênio, formando aqui hidroxila, e uma ligação dupla que seria aqui o grupo enol, e aqui eu estou diante de uma cetona, né? Então, quando isso aqui acontece, gente, ó, primeiro, eu vou ter funções diferentes, né? Então, leva muitas vezes a pessoa a pensar que é uma isomeria de função. Você fala assim, pô, a diferença entre essas duas moléculas é a função, porque aqui eu tenho uma cetona e aqui tem um enol. Só que, quando cai nesses dois casos aqui, aldeído, enol, cetona, enol, é um caso especial, tá? Porque aqui eu tenho um equilíbrio dinâmico. E ela é chamada de isomeria, o item D, né?
dinâmica ou tautomeria, também muito conhecido como tautomeria, que é justamente aonde eu tenho um equilíbrio dinâmico entre esses componentes aqui, ó. Apareceu o enol, galera, do lado de cetonoaldeído, não tenham dúvida, tá? Não tenham dúvida. Isso aqui é isomeria dinâmica ou tautomeria. Função não é, embora ser funções diferentes, mas é um grupo especial. Isomeria de cadeia também não é, tá bom? Porque sempre a gente vai perguntar, lembra lá do esquema que eu fiz para vocês, ó? Faz lá mesma função, né? Começa aí, mesma função. Você faz essa pergunta. Aí tem duas respostas, né? Ó, que seria sim ou não. Beleza? Se for mesma função, aliás, se for mesma função, não. Aí você vai perguntar, faz uma segunda pergunta. Tem enol, cetona ou enol aldeído? Aí tem outra ramificaçãozinha aqui, ó. Bota aqui sim, não. Se tiver, pode tacar a tautomeria, não tem problema nenhum, que é o nosso caso, a tautomeria, tá? Caso não tenha, é de função. Se a gente for seguir esse outro caminho, vamos pensar assim, a mesma função, aí sim, então não pode ser nem tautomeria e nem função, beleza? Então, aí a gente tem que fazer outras perguntas aqui para identificar se é de cadeia, se eu tenho a presença de um heteroátomo, né? Se é a metameria, ou se eu tenho aí de posição, tá bom? Aí você vai fazer as perguntinhas que eu não vou colocar aqui, que também vai preencher, tá? Mas a ideia é essa. Então, quando é a mesma função, ele tem essas possibilidades aqui, ó. Metameria, deixa eu só colocar aqui, metameria, posição ou cadeia, beleza? Então, essas são as possibilidades quando a resposta aqui, ó, é sim. Então, vamos partir aqui para essa outra questão. Fala assim, a forma a seguir representa um composto responsável pelo fenômeno da visão nos seres humanos, pois o impulso nervoso que estimula a formação da imagem no cérebro ocorre a interconversão entre isômeros desse composto. Aí ele te dá aí, ó, o composto, aí fala, um isômero de função desse composto pertence à função denominada. Aí a gente vai lá procurar, ó. Que função é essa aqui, galera, ó, que eu estou apontando aqui? Que função é essa? Um aldeído, perfeito, né? Ó, um aldeído. Então, qual é o par de isômero do aldeído? Valeu, cetona, né? Não tem nem o que pensar. Só lembrar lá dos pares, né? Ó, aldeído é cetona. Quando eu tenho um álcool, tá? O par possível dele vai ser um éter ou um fenol, pode ser, tá? Quando eu tenho um aldeído é cetona, né? Quando eu tenho um éster, eu tenho aqui, ó, o par, que é o ácido carboxílico. Então, tem que ficar atento com essas informações, beleza? Então, o item correto aqui, ó, vem lá, é um aldeído, então eu vou buscar aqui a acetona, é o item C. Tranquilo? E a quinta, né? A quinta questão, ele fala assim, ó, da PUC, com as formas molecular C7H8O, existem vários compostos aromáticos, com, por exemplo, aí ele mostra, ó, esse composto aqui que eu vou chamar de A, esse composto aqui eu vou chamar de B, e esse aqui eu vou chamar de C, esse composto A, B e C. Considera os compostos acima, afirma-se que, primeiro, X pertence à função química éter A. Ficou faltando aqui, né? Então, eu acho que é assim, perdão. Ficou faltando aqui algumas informações. Quem é X, né? Eu vou chamar X esse aqui, né? Pela lógica. O Y esse.
e esse composto aqui eu vou chamar de Z. Eu acho que fica melhor. Então, vamos ver se dá para responder. Ó. Primeira, X pertence à função química éter? Que função é essa aqui, galera? Que função orgânica é essa? O que vocês acham? O que vocês colocariam aí com o seno? Função éter? Beleza. Ó. Então ele pergunta, X pertence à função éter? Verdadeiro. Ok. Segunda, Y apresenta cadeia química heterogênea? Olha só. Y aqui, eu tenho até um oxigênio diferente de carbono, mas ele não está ligado entre átomos de carbono, né? Então ele não é heterogêneo, é homogêneo, uma cadeia homogênea. Então a segunda alternativa aqui, ó, ela é falsa. Terceira, Z apresenta isômeros de posição? Ó, o Z, será que ele apresenta isômeros de posição? Se você for analisar aqui, ó, a posição entre esses dois compostos aqui é a posição para, né? Que é a posição 1, posição 2. Se eu pegar um desses grupos aqui e colocar em um outro local, exemplo, ó, pega aqui, ó, desenhar novamente aqui o benzeno, tá? Aí vou fixar aqui a hidroxila, deixar a hidroxila aqui, ó, fixada. Esse CH3 aqui, ó, eu vou botar ele em uma outra posição. Vou botar ele aqui, ó, CH3, tá bom? Então perceba que a posição agora vai ficar a posição 1 e a posição 3, tá bom? Então, esse composto aí, ele pode apresentar, tá? Ele pode apresentar um isômero de posição. 1, 2. Esse aqui poderia ser o isômero dele, ó, o isômero de posição, porque são posições diferentes. E é isso que ele está perguntando. Z apresenta isômero de posição? Né? Pode apresentar sim. Então aqui, ó, é verdadeiro. O 4 fala assim: X, Y e Z apresentam em comum o grupo benzila. Tá? Aí vocês vão perguntar, professor, que grupo é esse, tá? Que grupo benzila é esse, né? Esse composto aí. Esse grupo benzila, eu tinha colocado ele anteriormente lá no... Quando a gente falou dos grupos que a gente fazia dos radicais, né? Os radicais presentes, o grupo benzila. Então, o grupo benzila é um grupo que vai apresentar esse composto aqui, ó. Se você for pegar, o grupo benzila é esse aqui, ó. É o benzeno, tá bom? Só que ele tem que estar ligado aqui, ó, a um CH2. Aí esse CH2 aqui, ele fica ligado a outros radicais. Ele se liga, né, aqui a um outro composto. Se a gente for analisar aqui, aqui, ó, nesse primeiro aqui, ó, esse aqui tem um CH2, ó. Bem aqui eu poderia ter o grupo benzila. Ok, beleza. Bem aqui, esse CH3 ele pode se transformar no CH2, poderia ser o grupo benzila. Ok. Mas aqui não, ó. No grupo éter eu não tenho um CH2 ligado ao benzeno. Então aqui eu não poderia ter o grupo benzila. Então, essa alternativa aqui, ela é falsa, tá? Então, essa alternativa ela não teria como ser verdadeira. Então, pelas análises das afirmativas, conclui que somente estão corretas o item 1 e o 3, tá? Então, a alternativa correta aqui seria o item B, ok? Então, vamos aqui para outra, que é essa aqui, ó. Ele fala assim, observe as moléculas abaixo. Aí ele te dá algumas moléculas aí. Aí fala assim, assinale a alternativa correta, tá? As moléculas 1 e 3 são isômeros de cadeia, assim como as moléculas 2 e 3. Então, se você for ver essas estruturas aqui, ó, elas estão da forma condensada, tá bom?
que a gente vai fazer? A gente vai deixar elas aqui redesenhar só para facilitar, para a gente visualizar o esquema aqui. Ó. Primeiro, ela é assim, ó. CH3, CH2, CH2. Esse OH, ele fica aqui, ó. Vou colocar ele aqui em cima, ó. OH. Tá bom? A segunda, eu vou fazer o mesmo esquema. Ó lá. CH3, aí ele está ligado aqui ao CH. Tá vendo esse OH aqui entre parênteses? Quer dizer que ele está ligado aqui a esse carbono, ó. OH e aqui, ó, CH3. Percebe que esse carbono está fazendo as 4 ligações? Então, a estrutura está ok. A terceira estrutura, que é essa aqui, ó, CH3. Aí aqui, O, que é o éter, né? Aí CH2, CH3, beleza? Então, as três estruturas, elas apresentam a mesma forma molecular. Se você for analisar aí a forma molecular delas, elas vão apresentar 3 carbonos, quantidade de hidrogênio vai ser exatamente aqui 8, tá? 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, se você analisar, elas vão apresentar a mesma forma molecular. Então, elas são isômeros. Então, vamos ver o item A aqui. Ó. As moléculas 1 e 2 são isômeros de cadeia? Olha lá, 1 e 2. Se você analisar a molécula 1 e 2, eles são isômeros de quê? Analisa só a 1 e a 2. Tá? A1 e a 2. A isomeria deles é de quê? Posição. Perfeito. Ó. Aqui eu tenho a posição 1 do grupo, né, da hidroxila, que é a posição 2. Então, são isômeros de posição. Então, quando ele afirma aqui que são isômeros de cadeia, está falso, né? Não é cadeia, é posição. Assim como as moléculas 2 e 3. Pegar o 2 e pegar a molécula 3. Eles não são isômeros de cadeia, tá? Se eu pegar o 2 e a molécula 3, perceba que aqui eu tenho uma função álcool. Não, aqui eu tenho uma função álcool e aqui eu tenho uma função éter. Então, eles são isômeros de função. Então, aqui está bem errado, eles não são função de cadeia. Beleza? 1 é de posição, ó. 1 e 2 é posição, 2 e 3 é de função. Ok? Então, aqui, ó, esse item ele está falso. B. As moléculas 1 e 2 são isômeros de posição? Opa, verdadeiro. A gente acabou de ver lá. Ó, verdadeiro. 1 e 3 são isômeros de função. Pega um aqui. Ó. 1 ele vai ser um álcool. O 3 é um éter. Então, eu posso dizer que 1 e 3 são isômeros de função. Então, aqui, ó, tá verdadeiro, tá bom? Então, o item B seria o item correto. Por que os outros não são? Olha lá. 1 e 3 são isômeros de posição. Não, 1 e 3 são isômeros de função, tá? Não de posição. D. As moléculas 2 e 3 não são isômeros. São isômeros, né? Então também está falso, porque elas são isômeros. As moléculas 1 e 2 são isômeros de cadeia. 1 e 2 não são isômeros de cadeia, são isômeros de posição. 2 e 3 são isômeros de função. Aqui estaria verdadeiro, né? Mas a primeira preposição aqui está falso. Então esse item fica anulado. Então o item correto aí, ó, o item B. Deu para entender, Raquel, ela? Falou que teve dúvida, né, nela? Ótimo, beleza. Então, tem mais uma aqui, ó, para a gente resolver. Quero falar assim. Tá, beleza. Assim. Palindromo disse da frase ou palavra ou se lei da esquerda para a direita, né? Ou da direita para a esquerda. Tem o mesmo sentido. Ah, entendi. Roma tem amor e a nona, né? Eu acho que tipo, tanto faz você
ler da direita para a esquerda, eles vão ter eles vão ter o mesmo valor, né? O mesmo sentido. Isso é um exemplo de palindromo. Tipo, botou uns textos aí nada a ver, tipo Natan, né? Tem tanto faz tu ler da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, como da esquerda para a direita. Vão ter o mesmo sentido. Eu acho que é isso. Oi? É palindromo. É palídro. Ah, tem alguma coisa escrita aqui errado, então. Mas eu acho que a ideia é essa. Aí fala assim, ó. A nona é um composto de cadeia linear. Opa, ele dá o nome da molécula. A nona é um composto de cadeia linear. Então, não pode ter ramificação. Existem 4 nanonas isômeras. O tipo de isomeria constitucional que há entre essas cetonas é a de... Opa! Então, a gente já sabe que é o seguinte, ó. Nona é um composto de cadeia linear. Então, ela apresenta 4 isômeros. Então, eu sei o seguinte, ó. Nona. Ela é linear, com as informações que eu tenho. Ela é linear e ela vai apresentar 4 isômeros, beleza? Então, eu já posso até dizer qual é aqui, mas eu vou redesenhar aqui, tá? A gente já pode anular algumas coisas. Será que esses isômeros podem ser de função? Não, né? Que ele fala que tem que ser a mesma. O tipo de isomeria constitucional que há entre essas cetonas, né? Não pode ser função, tem que ser a mesma, ser de cetona, então função não poderia. Cadeia não, porque tem que ser cadeia linear, tem que manter a cadeia, né? Compensação não teria também, não teria o heteroátomo, porque aí não seria uma cetona. E equilíbrio dinâmico ou tautomeria também não, porque teria que ter o enol. Mas fica a posição, mas vou mostrar o porquê, ó. Nona, quer dizer que são quantos carbonos que tem nela? None. São quantos carbonos aqui, galera? 9, né? Esse AN só ligações simples. E esse ona quer dizer que é uma cetona. Então eu tenho isso aqui, né? Eu tenho que ter obrigatoriamente isso aqui. Então vamos lá, ó. São 9 carbonos, vou desenhar aqui em forma de palito, ó. Vou desenhar as 4. Primeira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Exatamente, cadeia linear com 9 compostos. Eu posso vir aqui, ó, e colocar a cetona bem aqui nessa posição. Esse aqui seria um dos isômeros. Depois, posso pegar aqui, ó, 1, 2, né? Fazer aqui novamente os 9 carbonos e mudar a posição. Em vez de colocar aí, ó, colocar ela nessa posição aqui, ó. Seria o segundo, tá? Ó. Depois eu posso redesenhar ela novamente aqui, ó. Vou colocar as possibilidades que ele está me informando. Aí, aqui, ó, seria a posição 2, posição 3. Bem aqui, eu venho e coloco ela aqui, seria na posição 4, né? Aqui seria a posição 4. E aqui, ó, por último, ficaria na posição 5. Então, as possibilidades que eu tenho seriam essas 4 aqui, né? E se a gente for analisar, a diferença entre esses isômeros é justamente a de posição, beleza? Aí você diz, professor, mas poderia ter o quinto com a posição bem aqui. Não, aí não seria o quinto, porque esse aqui ficaria na posição 4, né? Se eu colocar bem aqui, ó, a cetona, ele voltaria na posição 4. Então, seria o mesmo do terceiro. Então, não pode. Então, esses aqui são os isômeros, tá? Os 4 isômeros possíveis. E esses 4 isômeros possíveis, eles são diferentes entre o quê? A posição da ligação dupla. Também não pode ficar nas extremidades. Ficar na extremidade aí não seria cetona, né? Seria um aldeído. Aí as 4 possibilidades seriam essas aí. Beleza? Tranquilo? E agora a gente vai começar a entrar na isomeria espacial e falar sobre isomeria específica, né? Isomeria geométrica.
Então, quando vocês verem esses bichinhos aqui, esses tracinhos, né, nas estruturas, não se assustem. Eu vou explicar mais na frente, quando a gente for falar da óptica. São compostos que apresentam a mesma forma molecular, claro, né, para ser isômeros tem que ter a mesma forma molecular. E as ligações entre seus átomos são dispostas espacialmente de maneira que eles apresentam propriedades físicas e químicas diferentes. Então a gente vai ver que ele muda um pouquinho. Na geométrica, né, na isomeria espacial geométrica, a gente vai ter configuração cis e uma configuração chamada configuração trans. Tá? E eu vou explicar. Não é difícil não, galera. É tranquilo. Então, vem para cá. Quais são as condições para mim ter uma isomeria geométrica, tá bom? Primeira condição. Tem que apresentar ligação dupla, tá? Ó, a estrutura do teu carbono, obrigatoriamente, ele tem que vir acompanhado de uma ligação dupla. Então, quando tu vê uma molécula que ela apresenta ligação dupla, você já pode, né, já imaginar em isomeria geométrica. Já fica atento, pô. Tem uma ligação dupla ali, pode ter uma isomeria geométrica. Qual é a segunda condição? Além de ter a ligação dupla, né, foi o item... Opa, desculpa. O item C, Bruno. Além de ter a ligação dupla, galera, tem isso aqui, ó. Os pares dos ligantes do mesmo carbono devem ser diferentes. Como assim, professor? Ó, eu vou chamar esse carbono da ligação dupla, esse aqui carbono 1 e esse aqui de carbono 2, tá? Quando você for analisar os pares que estão ligados no carbono 1, que eu vou chamar aqui de R2 e R1, eles não podem ser iguais. Eles têm que ser diferentes um do outro. Vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina só, qual é a primeira condição? Tem uma ligação dupla. Tá aqui a ligação dupla, tá? Beleza? Segunda condição é que os pares têm que ser diferentes. Imagina só, se esse carbono estiver ligado a hidrogênio, a outra ligação dele não pode ser hidrogênio, tem que ser diferente. Pode ser aqui o CH3. Ó. Esse grupo aqui, ó, ele tem que ser diferente desse grupo, beleza? Ó, eles têm que ser diferentes, eles não podem ser iguais. Se eles forem iguais, eu não tenho uma isomeria geométrica. Então, nesse caso aqui, ó, R1 e R2, desse lado do carbono 1, são diferentes, tem que ser diferente, ó. E do outro lado, professor, o R3 e o R4, eles também devem ser diferentes. O R3 ele tem que ser diferente do R4. Exemplo, ó, o R3 eu vou colocar aqui o hidrogênio, e o R4 eu vou colocar o CH3. Perceba que esses dois pares aqui, ó, eles são diferentes. Beleza? Aí você pode me perguntar assim, professor, eu estou vendo que eles são diferentes desse lado aqui, mas eles são iguais ao outro lado, mas não importa, tá? Você tem que avaliar assim, ó, é como você pegar essa ligação dupla, partir essa molécula aqui ao meio, beleza? Aí você analisa o lado esquerdo, aí você vê se esses pares são diferentes. Forem diferentes, ok. Aí você vai, esquece ele, é como se você tampasse ele aqui, esquece ele, aí você vai olhar o lado direito. Aí do lado direito você analisa também se esses dois pares são diferentes. São diferentes? Beleza, tranquilo. Então eu posso ter aqui, ó, em uma molécula dessa, eu tenho uma isomeria geométrica. Eu tenho uma isomeria cis e a isomeria trans, que eu vou explicar o que é, tá? Mas, recapitulando, para mim ter uma isomeria geométrica, eu preciso de duas condições. Primeira condição, ter a ligação dupla. Segunda condição, que os pares que estão ligados ao mesmo carbono, detalhe, ao mesmo carbono, devem ser diferentes. Se isso acontecer na molécula, tu está diante de uma isomeria geométrica, tá? Cis-trans, que agora a gente vai identificar o que é isso, cis e trans. As moléculas lá que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, olha só, eu dei um exemplo aí, ó, do but2eno, né? Da molécula but2eno. Tem 4 carbonos, tem uma ligação dupla, ó, primeira condição,
Primeira condição, professor. Tem que ter ligação dupla. Opa, tá aqui a ligação dupla, ó, da molécula. Qual é a segunda condição? Os pares do mesmo carbono têm que ser diferentes. Então, o radical R1 tem que ser diferente do R2, o R3 tem que ser diferente do R4, tá bom? Então, eu vou chamar esse aqui, ó, de R1 e esse aqui de R2. São os pares desse carbono. Aqui eu vou chamar de R3 e aqui eu vou chamar de R4. Observe que nessa molécula, ó, o R1 é diferente do R2, porque eu tenho o CH3 e o hidrogênio, então eles são diferentes. Ok. Aqui do outro lado é a mesma coisa, ó, CH3 é diferente de hidrogênio, então aqui eu estou diante de uma isomeria geométrica. Deu para entender essas condições, galera? Só perguntando aí para vocês para me ter esse feedback de vocês. Só para me prosseguir aqui. Deu para entender? Beleza. Aí vocês vão perguntar assim, professor, e agora como é que eu sei se é cis ou trans? Você vai passar uma linha imaginária, tá? Vou até colocar de outra cor aqui. Uma linha imaginária na horizontal da molécula, bem na ligação dupla, tá vendo? Passei uma linha horizontal bem na ligação dupla. Aí você vai fazer o seguinte, você vai analisar se os hidrogênios estão do mesmo lado ou de lados contrários. Olha só, essa primeira molécula aqui, esses dois hidrogênios eles estão do mesmo lado. Eles estão do lado inferior. Ó. Então, na parte inferior, os dois estão posicionados do mesmo lado. Quando os hidrogênios estão posicionados do mesmo lado, eu falo que eu estou diante de uma isomeria chamada cis. Quando os hidrogênios, ó, esse aqui está na parte de cima desse lado, esse hidrogênio aqui está na parte de baixo. Então, eu estou diante, ó, estão transversais um do outro. Então, eu estou diante de uma isomeria chamada trans. Tá? Então, esse composto tem a isomeria cis, porque os hidrogênios estão do mesmo lado. Quando eu corto a molécula ao meio, né, na horizontal, ó, estão do mesmo lado. Eles poderiam estar do lado de baixo ou do lado de cima, não importa, tá? Seria cis. Quando os hidrogênios estão em lados opostos ou estão transversais um ao outro, eu digo que é uma isomeria chamada isomeria trans. Ok? E olha que interessante, você vai assim, professor, mas isso é uma besteira, não? Isso é um detalhe muito pequeno. Não é não. Se você for ver isso aqui, ó, essa simples configuração mostra que o ponto de fusão, ó, dessas duas moléculas são diferentes. Ó. Embora visualmente sejam muito parecidas, mas simplesmente o fato de hidrogênio estar do mesmo lado, essa molécula aqui ela apresenta um ponto de fusão menos 139. Essa outra, o ponto de fusão dela é menos 105. Olha a diferença de temperatura. Né? Olha que as propriedades físicas aqui entre uma e outra é totalmente diferente. Essa, o ponto de ebulição dela é 3,8 graus Celsius. Essa outra aqui é 0,96 graus Celsius. Ou seja, essas duas moléculas elas são diferentes. Por quê? Porque a disposição espacial delas é diferente. Embora os átomos estarem conectados praticamente iguais, né? Porém, a disposição espacial, espacialmente, a gente vai ver que uma molécula os hidrogênios estão do mesmo lado e outra molécula os hidrogênios estão em lados opostos. E isso muda a compactação dessas moléculas. Consequentemente, suas propriedades físicas e químicas são diferentes. Olha que interessante isso. Quando você compra uma margarina, né, uma manteiga, que tem lá livre de gorduras trans. Vocês já viram isso? Ó? Livre de gorduras trans. Já ouviram falar sobre gorduras trans? Por que essas gorduras trans elas são tão maléficas assim, né? Será por que isso acontece?
propaganda fala muito sobre isso, ó, gorduras trans. Eu acho que vocês já viram escutar, né? Gorduras trans, são maléficas. Então, quando a galera produz a margarina, ou eu não sei se é margarina ou manteiga, enfim, aí tem lá no rótulo livre de gorduras trans. Por quê? Aí você, essa aqui é boa porque essa aqui não faz tanto mal. Mas tem um sentido nisso aí, tá? Tem um sentido. Exatamente, elas vão entupir as veias. Porque as gorduras trans, né? As gorduras trans, vou fazer uma... Deixa eu dar para mostrar aqui. Deixa eu mostrar. Vou desenhar aqui uma estrutura aqui. Vou para essa aqui, só para mostrar aqui, pegar um espaço aqui, ó. Quando tem gorduras do tipo gorduras trans, tu vai ver, vou desenhar aqui, ó, as estruturas, tá? Vou fazer uma ligação dupla aqui, ó. Aqui tu tem hidrogênio e aqui hidrogênio, eles estão transversais um ao outro. Então, essas estruturas trans, se tu for ver a configuração espacial delas, elas são lineares. Elas ficam lineares. Então, a compactação, quando tu imagina aqui, ó, uma outra molécula trans ao lado dela, tu vai ver que elas vão ser compactas uma com a outra. Quando tu pega uma gordura do tipo cis, tu vai ver o seguinte, ó. Vou desenhar a mesma estrutura. Ó, perdão. Vem aqui, ó. No segundo carbono, vamos colocar a ligação do tipo cis, tá? Aqui, ó. Ligação... Não, não é ali não. No outro, perdão. Coloquei ali no outro para ficar parecido, ó. Aqui, nesse carbono aqui, ó, tem uma ligação dupla, tá? Se ela for do tipo cis, os hidrogênios eles têm que estar no mesmo lado. Então, eles têm que estar aqui, ó, no mesmo lado. Então, essa ligação ela vem para cá, ó. Então, vem para cá, beleza? Percebe que essa estrutura aqui, ó, ela é diferente dessa. Então, se tu pegar uma outra gordura do tipo cis, tu vai ver que a compactação entre essa... Ó, a compactação, a força de atração entre essa molécula, né, e você fazer um comparativo entre essa outra aqui, tu vai ver que essa aqui, ó, a compactação é mais fraca, né? Porque a compactação é menor. Então as forças de atração são menores. Aqui tu tem uma força de atração maior entre elas, porque tem uma compactação maior. Consequentemente, ó, essa gordura aqui, trans, para te deixar ela líquida, tu vai ter que ter uma temperatura maior. Vou dar um exemplo aqui. Quando o pessoal pega a carne, né? Aquela carne com osso e faz um cozido na panela de pressão. Vocês já comeram aquele, né, aquele pirão, a galera faz e tal? Geralmente a mãe da gente faz isso. Você já deve ter notado. Quando está quentinho, o caldo que fica lá, ele fica bem líquido, material bem líquido. Depois que ele esfria, vocês já viram como é que fica a panela? Pronto, exatamente. Você vai perceber que lá vai ter uma parte desse óleo que esse óleo ele vai ficar bem vai ficar rígido, né? Vai ficar tipo sólido. E esse óleo sólido, né? Essa gordura é uma gordura trans. Então, o nosso corpo internamente, a temperatura máxima que ele chega é a temperatura de 36 graus Celsius, né? Então, a temperatura normal do nosso corpo é 36 graus Celsius. As gorduras trans, a 36 graus Celsius, elas são sólidas. Então, ao longo do tempo, imagina só, que tu tem uma artéria, ao longo do tempo tu vai ter gorduras, né? Começa a entupir aqui as artérias. Então, vai acumulando. Então, o fluxo sanguíneo vai chegar um momento que ele não passa mais, tá? Aí as pessoas têm o chamado infarto, né? O infarto está relacionado a esse tipo de alimentação, né? Uma alimentação rica em gorduras trans, que entope as artérias, e esse entupimento das artérias leva ao problema lá de infarto, beleza? Então tem que ter muito cuidado. Quando a galera faz exame de sangue, faz lá analisar os triglicerídeos, né?
Então, os triglicerídeos estão relacionados justamente a essas gorduras. Mas não é só a carne cozida não, tá bom? As frituras, beleza? Então tem muito material gorduroso que faz isso, galera. Então tem que ter cuidado. Beleza? Então, vou partir aqui para outra molécula, ó. 1,2 de cloro etileno, tá? Essa molécula, ó. Ligação dupla, condição. Ligação dupla. Tá aqui, ó, ligação dupla. Segunda condição. Os radicais, ó, os ligantes, os pares ligados ao mesmo carbono são diferentes, tá? Então eu vou chamar aqui R1, R2 diferente, R3, R4 diferentes, ó. Então aqui eu tenho uma configuração, né, cis-trans. Percebe? Ó, se eu cortar a molécula aqui ao meio, ó, os hidrogênios estão do mesmo lado. Então aqui é uma molécula cis. Essa daqui, ó, quando eu corto a molécula ao meio, eu tenho os hidrogênios lados opostos, então eu tenho uma configuração do tipo trans. E aqui embaixo ó, a gente percebe que as propriedades físicas e as propriedades químicas entre eles, né, as propriedades físicas aí, que é o ponto de fusão e ponto de ebulição, são diferentes. Então eu tenho moléculas aí diferentes. Uma cis e a outra eu tenho uma configuração trans. Então deu para entender, né? A configuração cis-trans, deu para entender, galera, quando essas duas condições aí? Ok. Existe uma segunda possibilidade, tá? Existe uma segunda possibilidade de você ter uma configuração cis-trans. Que possibilidade é essa? É quando tu tem cadeia fechada, tá? Quando tem uma cadeia fechada, tu pode ter uma isomeria também cis-trans, né? Uma isomeria geométrica. A gente viu com ligação dupla, que é mais comum, também quando tu tem uma cadeia fechada. Então tu tem que ter uma cadeia fechada e a segunda condição é que os pares entre o carbono, a mesma ideia, tem que ser diferente. Tipo, ó, pega esse carbono aqui, 1, esse aqui chamar de 2. Percebe, ó, que esses aqui, esses pares, esse radical e esse ligado a esse carbono são diferentes. E esse ligado a esse carbono ó, são diferentes. Dá um exemplo. Vou pegar aí a mesma estrutura. Ó. C, né? C, cadeia fechada. Aí aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar um hidrogênio, aqui o CH3, aqui eu vou colocar o hidrogênio, aqui CH3, ó. Então, aqui CH2. São diferentes cadeia fechada. Então aqui eu posso ter uma configuração do tipo cis-trans. Parecido lá com a ligação dupla, só que em vez de ter ligação dupla, tu vai ter uma cadeia fechada, tá? Aí tá aqui, ó, né? O 1,2 de cloro ciclopropano, ó. Percebe, ó? Cadeia fechada. Condição, cadeia fechada. E os ligantes ao mesmo carbono são diferentes. Então, radical R1, radical R2 diferente, radical R3, R4 ó, diferente. Então aqui, ó, se você passar uma linha aqui, ó, bem aqui, você vai ver que os hidrogênios estão do mesmo lado. Se está do mesmo lado, é uma configuração do tipo cis, tá? Aqui, ó, se você passa a linha imaginária aqui, você vai ver que os hidrogênios eles estão em lados opostos, né? Estão transversais um ao outro. Então eu tenho uma configuração do tipo trans. Ok? E, mais uma vez, ó, cadeia fechada, né? Ó, hidrogênio do mesmo lado, ó, mesmo lado, isomeria cis, em lados opostos, transversais um ao outro, né? Ó, se você cortar a linha imaginária, ó, configuração do tipo trans. Então, isomeria cis-trans. Certo? Tranquilo? Eu acho que dá para entender aí tranquilamente essa isomeria cis e trans. Não é difícil, tá? Não é muito difícil. Tem uma outra isomeria geométrica que é a seguinte. Essa aqui é uma situação aonde, olha só, aonde
os radicais R1, R2, R3 e R4 são todos diferentes um do outro. Perceba que naquela primeira configuração cis-trans a gente usava o hidrogênio como referência, se estava do mesmo lado ou se estava em lados opostos, beleza? Nessa situação aqui, galera, analisa ó, essa situação aqui, beleza? Primeira situação. Pega essa molécula, eu divido aqui ela no meio. Tá? Como é que eu vou dizer se ela é cis ou trans? Né? Qual é o parâmetro que eu vou utilizar? Se todo mundo aqui é diferente. Ó. Eu olho esse hidrogênio aqui, eu não tenho o hidrogênio aqui do outro lado para mim ter um parâmetro. Percebe que todo mundo aqui é diferente. Não tem um átomo, né, parecido, são todos diferentes. Então eu tenho que usar algum parâmetro para isso. E quando essa situação aqui acontece, beleza? A gente usa uma configuração chamada EZ, tá? Em vez de ser cis-trans, utiliza essa configuração EZ. Vamos tentar entender. Ó, nessa situação, utiliza a prioridade baseada no número atômico do ligante. No número atômico do ligante. Onde o ligante com o maior número atômico terá prioridade. Professor, pelo amor de Deus, eu tenho que saber qual é o número atômico do elemento químico. Não, ele tem que te dar uma tabela periódica, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. O hidrogênio, o número atômico dele é 1. Do carbono é 6. Do flúor, deixa eu ver, 7. Carbono, vem nitrogênio, 7. É 9, tá bom? E o do cloro, vou colocar aqui, ó. Se eu não estiver enganado, é 17. E o que a regra fala? Ó? Nessa situação, utiliza a prioridade baseada no número atômico dos ligantes, onde o ligante com o maior número atômico terá prioridade. Ou seja, se você for ver aqui, ó, quem é o maior? É o cloro e o flúor. Então, eu vou analisar aqui, ó, eu vou analisar os pares. Tem que analisar os pares primeiro, né? Analise esse lado aqui, hidrogênio, e eu tenho o carbono aqui. Quem tem maior número atômico, o hidrogênio ou o carbono, galera? Desse lado aqui, ó, do lado esquerdo. Hidrogênio ou carbono? Quem vai ter prioridade aí? Se eu for analisar, ó, o número atômico do hidrogênio é 1 e o do carbono é 6. Ou seja, o carbono tem prioridade. Aí eu faço aqui, ó. Fiz o ciclo aqui no carbono para dizer que ele tem a prioridade aqui, tá? Aí analiso o outro lado. Tenho o flúor e tenho o cloro. O flúor, o número atômico dele é 9, o do cloro é 17. Ou seja, o cloro aqui, nessa situação, ele tem prioridade. Está aqui. Aí eu analiso, ó. O carbono e o cloro, eles estão transversais um ao outro. Então isso aqui, o E, é a mesma coisa da configuração trans. Tá? O E é a mesma coisa da configuração trans, galera. Tá? Os grupos prioritários eles estão transversais ou em lados opostos um do outro. Então eu digo que essa molécula ela tem uma geometria E, né? Aí eu faço uma correlação com a trans, porque estão em lados transversais. Beleza? E a outra aqui, ó, se a gente for analisar essa outra, ó, os grupos prioritários eles estão do mesmo lado, tá? Então aqui o Z ele é a mesma coisa da configuração cis, beleza? Então faz essa relação, ó. A configuração é a configuração trans, a configuração Z é a configuração cis. Pronto. Feito isso, resolve os problemas, né? A única coisa que você tem que lembrar é da ideia lá do número atômico dos ligantes, né? Quem tem prioridade é o que tem o maior número atômico. Tranquilo? Então, com isso, ó, eu deixei uma questãozinha aqui para a gente resolver. Dá uma olhada nessa questão aí e tentem resolver essa questão.
Pode deixar, Bruno. Vou dar um tempinho aí. O pessoal colocou o item B, né? Vamos analisar, vamos analisar. A Raquel botou o item E, mas vamos conferir, tá? Ó, o ácido maleico e o ácido fumárico são isômeros geométricos, né? Ou diásteros isômeros cis-trans, o que resulta em propriedades físicas e químicas diferentes. Por exemplo, o ácido maleico possui as duas carboxilas do mesmo plano e, devido a isso, ele é capaz de sofrer desidratação intramolecular. Ou seja, suas moléculas se rearranjam liberando uma molécula de água e formando o anidrido maleico. Isso já não acontece com o ácido fumárico, porque suas carboxilas estão em lados opostos e, por causa desse impedimento espacial, não há como elas interagirem. A estrutura desses dois isômeros estão representados abaixo. Indique o nome oficial desses dois compostos, respectivamente. Então, vamos lá, né? Ó. A gente vai fazer o que? Ligação dupla. Vamos lá. Tem uma ligação dupla. E os ligantes, né? Ó, o R1 o R2 são diferentes. R3 diferente do R4. Então eu tenho um isomerismo parcial aqui. Não. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar uma linha aqui, ó, no centro deles. No centro deles. Beleza? Ó, esse lado aqui, os hidrogênios estão do mesmo lado. Então, essa primeira aqui, ela é cis ou trans, galera? Essa primeira. Essa primeira estrutura aqui. Cis. Ótimo. Mesmo lado, cis. Aqui em lados opostos, né? O hidrogênio em lados opostos. Essa aqui eu tenho uma configuração do tipo trans. Então, eu vou dar o nome desses compostos, ó. Indique o nome oficial desses dois compostos respectivamente. Ou seja, eu tenho que dar o nome desse primeiro, depois dar o nome aqui do segundo. Aqui eu vejo a quantidade de carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. E observe que aqui é um ácido carboxílico, aqui é outro ácido carboxílico. Então, eles são dois ácidos carboxílicos. Então, o nome vai ser o seguinte, ó. Inicio com o nome ácido, claro, né, ó. Que eu tenho que indicar que é um ácido. Aí, vou dar o nome do primeiro. Eu inicio com a configuração, né, espacial dele. Eu sei que ele é uma configuração do tipo cis. Tá aqui, ó. Cis. Aí eu vou dizer aqui, ó, a quantidade de carbonos que tem presente. But. São 4 carbonos. Tem uma ligação dupla, né, ó. Uma ligação dupla. Então, é N, para dizer que é uma ligação dupla. Aí o final é óico para dizer que é um ácido carboxílico. Só que aqui são dois ácidos carboxílicos. Então eu coloco o dióico. Beleza? Ácido cis butendioico. É o primeiro. O primeiro composto tem esse nome. O segundo composto vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser ácido também. Só que aqui, ó, em vez de ser cis, vai ser trans, tá? Trans, esse aqui, que é o ácido fumárico, né? Aí but, ligação dupla, é N. E no final aí, ó, dióico, beleza? Então, o item correto aí, ó, é o item B. A Raquel tinha colocado o item E, né? O item E não pode porque ele coloca aqui cis-et, como se tivesse só 2 carbonos. Não é, ó. Aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho outro carbono. Então são 4 carbonos. Beleza? Ótimo. Turma, então é isso, tá bom? As configurações cis-trans, elas não são tão difíceis assim, né? São poucas. É cis ou trans. É só você analisar se está do mesmo lado ou se está em lados opostos. Já, que já vai dar 10 horas, né? Tenho que liberar vocês. Aí, olha só. A gente finaliza hoje a questão de isomeria
Se estranhos, eu vou mandar um TD para vocês resolverem, tá bom? E não, Bruno, na ligação dupla, se tu for analisar, tem dois carbonos e tem os carbonos das extremidades. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre isomeria óptica, tá bom? A isomeria óptica tá bem interessante. Tudo bem, Bruno? Então, meus queridos, agradeço aí a presença de vocês, né? Obrigado por estar participando da aula. Eu vou deixar gravada a aula para o pessoal que esqueceu e mando o material com as anotações para vocês lá na sala, tá? Do Google, beleza? Então, brigadão. Fiquem aí com Deus. Boa semana para vocês e tudo de bom. Tchau, gente. Abraço. Tudo de bom. Fala.